Olá pessoal, então boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, né? Dependendo da hora que vocês estiverem vendo o vídeo. Mas eu queria falar então sobre algumas coisas sobre o experimento que nós realizamos, né? Da lei de Coulomb, tá? Vamos ver aqui um pouco do roteiro, né? Então aqui eu descrevi uma introdução teórica bem rasa, né? Bem simples, falando aqui da lei de Coulomb. Aqui a equação 2, a equação que descreve o torque, né? Que é a constante de torção vezes o ângulo que o objeto girou. E aqui o período de oscilação desse pêndulo. Ok. Então aqui na calibração pelo método estático, né? Nós colocamos uma massa ali de meio grama na extremidade de uma haste, né? Esta massa e esse peso, ela exerceu um torque, né? Nesse pêndulo de torção, que é dado pelo peso vezes a distância da massa, né? A cordinha de aço ali, né? Que é o eixo de rotação. No entanto, aqui você vê que o torque no sentido contrário, exercido pela balança de torção, é a constante de torção vezes a variação do ângulo dividido por 2. Então eu quero discutir um pouco do porquê esse 2 aqui. Então eu vou abrir aqui essa apresentação para poder explicar melhor. Então eu vou deixar disponível esse material também, tá? Para ficar mais fácil para vocês acessarem. Então veja só. O pêndulo de torção tem seu movimento muito parecido com outros movimentos oscilatórios clássicos, como o movimento harmônico simples, como o pêndulo simples e o sistema bloco-mola, né? Então, nós vamos comparar com o sistema bloco-mola, né? Mas então esse pêndulo de torção, ele tem o seu comportamento, do ponto de vista matemático, muito análogo a esses dois exemplos aqui, né? O pêndulo simples e o sistema bloco-mola. Então nós vamos rever aqui o sistema bloco-mola e vamos fazendo as devidas comparações entre os dois sistemas, né? O bloco-mola e o pêndulo de torção. Então veja só aqui, no sistema bloco-mola, né? Se o bloco está na sua posição de repouso, ele fica em repouso, não há nenhuma força atuando sobre o bloco. Porém, se uma força externa atua para puxando esse bloco até uma posição X, suponha que essa força permaneça constante aqui, né? Então a mola exercerá uma força em sentido contrário e essa força terá o mesmo módulo dessa força, né? Pois assim o bloco ficará em repouso na posição X. Qual é a força que a mola exerce sobre o bloco aqui? É dada pela lei de Hooke, que é igual a menos, porque ela tem o sentido contrário, K, a constante elástica da mola, e x, o deslocamento que o bloco sofreu aqui no sistema. E o módulo das duas forças são iguais. No pêndulo de torção é muito parecido. Quando ele está na sua posição de repouso, não há nenhum torque que o disco exerça sobre o pêndulo ou que o pêndulo exerça sobre o disco.
No entanto, se um torque externo, se um agente externo exerce um torque e esse disco aqui rotaciona de um ângulo θ, esse pêndulo exercerá um torque no sentido contrário. Né? Suponha que o agente externo aqui segure, né, esse pêndulo nessa posição. Então, para ele ficar em repouso, nós temos que ter um equilíbrio entre esses torques. Né? Um equilíbrio significa que o módulo desses dois torques são iguais. Atuam em sentidos contrários, mas o módulo são iguais. E qual que é o torque exercido pelo pêndulo sobre o disco? É a constante de torção vezes o ângulo que ele foi rotacionado. Ok? Só que o pêndulo que nós estamos trabalhando nesse experimento não é um pêndulo simples. Ele é, na verdade, um pêndulo duplo, né? Uma corda de aço aqui na parte superior, uma corda de aço aqui na parte inferior, que a princípio podem ter constantes de torção até diferentes, né? Por isso eu chamei aqui K1 e K2, e aqui no meio então chamei de carga, né? Onde o objeto que exercerá uma torção nesse pêndulo. Então vamos pensar num sistema bloco-mola onde tenha duas molas, né, para ser um sistema análogo ao pêndulo. Uma mola com constante elástica K1, uma segunda mola com constante elástica K2, e nesse primeiro exemplo o bloco no estado relaxado, as molas também no estado relaxado, então não há nenhuma força atuando, está tudo parado, tudo certinho. Contudo, se uma força externa, né, um agente externo que puxa esse bloco para a posição X, o que acontecerá? A mola de constante elástica K1 exercerá uma força puxando o bloco para a esquerda, aqui a força F1, enquanto que a mola K2 exercerá uma força empurrando o bloco na direção negativa, né, nessa direção, com força F2. Como o bloco aqui estará em repouso nessa posição, temos que ter um equilíbrio entre estas três forças aqui, né? Portanto, F1 mais F2 igual à força externa, o módulo das forças, né? A lei de Hooke se aplica a cada uma das molas, né? A mola 1 ela foi esticada de x, né? Então a força F1 é menos K1x, e a mola K2 ela foi comprimida de uma distância x. Então a força que a segunda mola exerce também é menos K2x. Substituindo na equação, nessa equação aqui, né? Agora vamos substituir tudo em módulo. Substituindo as forças F1 e F2, temos aqui F1 mais F2 igual a força externa. Colocando x aqui em evidência, fica K1 mais K2x igual a força externa, ou seja, a força externa é igual a x vezes uma constante elástica K, que é a soma K1 mais K2. Ou seja, né, podemos interpretar esse K, né, que é a soma de K1 mais K2, como sendo a constante elástica efetiva entre as duas molas. Agora, vamos acompanhar aqui o texto. A força externa se mantém constante e queremos deslocar o bloco para a posição x0.
Então, essa aqui é a situação inicial, né? A figura B é o estado inicial. Agora, tem um agente, um outro... Só um pouquinho que eu vou atender o telefone aqui. Pausar. Ok, então voltando aqui. Então tá, a figura B é o estado inicial e vamos chegar aqui no estado final aqui da figura C, né? Para isso, um segundo agente externo vai atuar aqui, puxando essa extremidade à esquerda aqui até essa posição aqui da figura C. Esse agente externo ele não aparece aqui na figura, tá? A força que ele está exercendo aqui não vai, quer dizer, vai modificar essa configuração aqui, mas não nos interessa, né, a força desse agente externo aqui, né? O que nós podemos dizer é que esse agente externo aqui, que exerce essa força externa, continuará a mesma, constante. Só que quando a gente puxa essa extremidade esquerda até essa posição aqui, o bloco volta à sua posição x igual a zero. Nessa posição, a mola K2 entra no seu estado relaxado e, portanto, F2 vai ser igual a zero. Mas F1 não, né? F1 não, essa mola ela foi puxada aqui por uma distância d. Portanto, na configuração C aqui, a força externa é igual à força exercida pela mola 1. E a força exercida pela mola 1 é essa força aqui, ó, F1 igual a menos K1d, a constante elástica da mola 1 vezes a distância d. Mas a força externa continua a mesma, essa força externa aqui, né? Continua a mesma ao longo de todo o processo. Então ainda vale essa equação aqui, onde a força externa é igual a K1 mais K2 vezes x. Então, na configuração C, a força externa é igual a F1, que F1 é igual a menos K1d. Então está aqui do lado esquerdo. Só que na configuração B, né, a força externa é igual a F1 mais F2, e está aqui o lado direito da igualdade. E se a gente considera, então, a constante elástica K1 igual a K2, aqui vai ficar igual a 2 vezes K1, e aí cancela K1 com K1, e nós chegamos nesse resultado aqui, ó, D igual a 2 vezes x. E a força externa, a gente tinha escrito ela como Kx, onde K é a constante elástica efetiva, né? K1 mais K2. Então podemos substituir x aqui por esta relação e fica K vezes D dividido por 2 igual a força externa. Tá? Então nós vamos comparar esse resultado agora com o do pêndulo. Então tá, agora não é um pêndulo simples, agora é o pêndulo duplo, né? Pêndulo de torção. Aqui é o estado relaxado, no seu estado relaxado. Aqui um agente externo, que no caso do experimento, o agente externo aqui é a força peso exercida pelo aquele anel de meio grama, que exerce um torque sobre esse pêndulo de torção. Os dois fios em cima e embaixo exercem um torque no sentido contrário, tal 1 e tal 2. E esses torques entram em equilíbrio. Então, o fio superior exerce um torque tal 1,
K1 vezes θ, tal 2, K2 vezes θ. Como o torque externo é a soma dos torques tal1 e tal2, coloco o θ em evidência e novamente nós temos aqui também que o torque externo é igual a um kappa, uma constante de torção efetiva, que é K1 mais K2, vezes o ângulo que foi rotacionado. Agora lembrem que lá no experimento depois que foi colocado a massa, nós rotacionamos um disco na parte superior do experimento até a haste voltar ao estado horizontal, né? O estado inicial. Né? Então isso que nós vamos fazer aqui nessa parte. Quando nós colocamos o peso na balança de torção, nós temos a configuração aqui da figura B. Nessa configuração aqui, vamos voltar no slide aqui. Nessa configuração aqui da figura B, nós temos essas equações aqui, né? Tal igual a tal 1 mais tal 2, né? Ou dá para reescrever de alguma dessas outras formas aqui. Mas lembre então que esse torque externo exercido por essa massa, né? Ele não muda, né? Mesmo depois que a gente gira a rodando ali na parte superior, né? Porque a massa continua a mesma. Então tá, depois, então aqui para a configuração C, nós fizemos o seguinte, nós giramos a rodana ali na parte superior até a haste entrar no estado horizontal novamente. E quando isso aconteceu, né, o fio aqui de baixo, ele entrou no seu estado relaxado, da forma como ele estava lá do começo do experimento, conforme ele estava dessa forma aqui, da figura A. Mas o fio 1 não, né? O fio 1 ainda ele continua exercendo um torque sobre a carga aqui, né? Ele está torcido. Então, o torque externo não mudou, mas aqui o sistema está em equilíbrio, de modo que o torque externo agora é igual somente ao torque produzido pelo fio 1. Então, só que o torque produzido pelo fio 1 é o menos kappa, né, do fio 1 vezes a variação do ângulo. Então, o torque externo é igual a tal 1. Aqui quando temos esse equilíbrio aqui. Então, assim como nós fizemos com o sistema bloco-mola, então nós vamos igualar as equações para essas duas configurações aqui, B e C, lembrando que o torque externo, aqui nesse caso aqui, se mantém o mesmo. Então, tal 1, aqui ó, no lado esquerdo, ó, K1 vezes a variação do ângulo. É importante diferenciar aqui uma questão, né? Que esse ângulo θ é o ângulo que os fios foram torcidos, né? Nesse estágio aqui. Por isso, cada fio exerce esse torque, né? K1 θ, K2 θ. Agora, nesse estágio aqui da figura C, o fio 1 ele é torcido pelo ângulo Δθ. E esse ângulo Δθ é o ângulo que o operador ali vai executar naquela rodana preta, na parte superior lá.
Então, K1 delta θ agora é o novo torque, né? É diferente. O torque exercido pelo fio 1 aqui é diferente do torque exercido pelo fio 1 na figura B. K1 delta é igual ao estado anterior aqui da figura B, K1 mais K2 igual a vezes θ. Considerando K1 igual a K2, temos que delta θ é igual a 2 vezes θ. E aí, então, nós tínhamos visto que o torque externo é igual a K vezes θ, onde esse K é a constante de torção efetiva, né? K1 mais K2. Substituindo θ aqui dessa equação, nós temos K vezes delta θ dividido por 2 igual ao torque externo. Então é daqui que vem essa relação que está lá no roteiro do experimento. Tá? Então delta θ é o valor do ângulo medido por vocês lá naquela roldana preta, lá quando se coloca a haste na posição horizontal novamente. Ok? Bom, então nessa primeira parte é isso, tá? Só continuando aqui falando sobre o roteiro, tem algumas partes aqui que vocês não precisam fazer. Tomada de dados. Aqui, o procedimento para determinação da carga. Esse item D aqui não precisa fazer lá no relatório, né? Nem nenhum tipo de cálculo. Análise. Cálculo da força precisa fazer. Essa parte aqui precisa fazer. Então dê uma olhada nessa figura aqui, veja se vocês entendam como é que é feito os cálculos, né? Aqui só tem uma observação, né, para eu comentar com vocês, para a gente determinar o que queremos determinar aqui. Queremos determinar esse ângulo, né, da equação 4 para substituir em termos de medidas que são feitas, né, o x e o L, né? Então, pelo desenho aqui trigonométrico que eu fiz, né, a gente faz uma aproximação para pequenos ângulos e tudo. Vocês podem ver, analisar com mais cuidado aí depois, tá? Eu vou falar rapidamente aqui, mas depois vocês podem perguntar. Eu chego à conclusão de que esse ângulo, o ângulo que o espelho foi rotacionado, né, quando o espelho está no estado relaxado, né, quando o pêndulo de torção está no estado relaxado, o laser é refletido aqui, ó, na posição x0 que vocês mediram lá na régua. Porém, quando as cargas são carregadas e o espelho é rotacionado, o laser vai incidir aqui na posição x. E o pêndulo de torção depende desse ângulo de rotação aqui. E eu cheguei à conclusão de que esse ângulo, então, é ΔX sobre L. No entanto, o roteiro, né, que nos é fornecido do fabricante desse instrumento fornece esse valor, ó, ΔX sobre 2L. Tem um fator meio a mais aqui. Tá, eu não consegui justificar esse meio, tá? Então, no meu entender, nós temos que utilizar esse valor que nós conseguimos entender que é o correto, tá? ΔX sobre L. Mas, se vocês fizerem uma análise aí da trigonometria do desenho, encontrar algum erro aqui e achar que o fator meio aqui está correto, me chame para conversar e vamos discutir. Esse item C.3, cálculo da permissividade elétrica do vácuo, não precisa fazer também. Tá? E o resto já é tomada de dados ali. Então é isso. Por enquanto eu vou fazer um outro vídeo sobre um outro conteúdo.
Vou finalizar essa primeira parte agora.